O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, primeiramente damos as boas-vindas ao Monsenhor Barreto, Pedro Barreto, que é amigo nosso aqui da paróquia, e sempre que vem por aqui, pelas terras quentes do Mato Grosso, ele nos dá a alegria da sua visita. Então seja muito bem-vindo, Monsenhor. O senhor será sempre bem-vindo aqui nesta paróquia. Meus santos, a primeira leitura de hoje, retirada de Esdras, do livro de Esdras, nos mostra uma situação difícil pela qual o povo de Deus estava passando. O contexto é o seguinte: Israel tinha recebido de Ciro a permissão de sair da Babilônia e voltar para a sua terra para reconstruir o templo. O rei Dario, que sucedeu Ciro, estava ajudando na reconstrução, mas Israel ainda estava sob o domínio deste império pagão. Então, para que Israel preservasse a sua identidade religiosa, sua identidade de fé, era importante que eles mantivessem a pureza da sua raça, a unidade da sua cultura, para que eles mantivessem a sua fé. Só que o povo começou a contrair matrimônios com pagãos, a contrair matrimônio com mulheres pagãs, e isso comprometia a pureza de Israel, a pureza na fé. Eles iriam perder a fé, porque haveria uma contaminação dos costumes. Então é exatamente esse o contexto da leitura de hoje, retirada do capítulo 9 de Esdras, que diz assim. Nós começamos aqui já no versículo 5, Esdras capítulo 9, versículo 5 e seguintes, mas vamos começar aqui a leitura um pouquinho antes. Diz assim, versículo 2: tomaram, os israelitas, tomaram entre as filhas deles, dos pagãos, mulheres para si e para seus filhos. Assim a raça santa misturou-se com a dos habitantes destas terras, e os chefes e os magistrados foram os primeiros a dar a mão a essa transgressão. Isto é, os grandes começaram a dar este mau exemplo, abrir as portas para esta contaminação da fé. Ouvindo essas palavras, diz Esdras, rasguei as minhas vestes, que era um sinal de indignação, de tristeza. Rasguei as minhas vestes, rasguei a minha túnica e a capa, arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e sentei-me consternado. Ao redor de mim reuniram-se todos aqueles que temiam a palavra de Deus de Israel, por causa da transgressão dos filhos do cativeiro. Aí vem a belíssima oração que Esdras
aqui apresenta: meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossas cabeças e nossas faltas se acumularam até o céu. Então, esta dor, esta oração lacrimosa de Esdras é por causa do pecado do povo que queria ter comunhão com os pagãos de então. Meus irmãos, esta tentação do povo de Israel aqui no Antigo Testamento, infelizmente, não poucas vezes, está presente também entre nós. Isto é, nós queremos muitas vezes conciliar o inconciliável. Nós queremos ser católicos, nós queremos ser cristãos, mas nós queremos ter uma ligação, uma proximidade com o mundo. Nós não queremos largar o mundo, nós queremos que coabitem os mandamentos de Deus e os ditos, os os antivalores mundanos. E nós pensamos que podemos acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Nós pensamos que podemos servir a Deus e a Baal. Então, nós precisamos saber que há uma necessidade de rompimento. Isto é, se você é católico, você precisa difundir a luz da sua fé, difundir, como dirá São Paulo, o bom odor de Cristo onde você está. Ah, padre, quer dizer então que se eu sou católico, eu não vou ter convivência com as pessoas que não são católicas? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que onde você estiver, você será católico e você vai expandir, exalar o bom odor de Cristo. Mas se você, ao estar no meio daqueles que não são cristãos, você percebe que você não testemunha a sua fé, que você não veste a camisa, como nós gostamos de usar a expressão, mas você acaba fazendo concessões, dando sorrisinhos amarelos, quando as pessoas falam coisas que não se adequam aos seus valores, e fazendo aquele silêncio culposo, em que você prefere não se comprometer, não falar nada para não se comprometer. Então, exatamente essa tentação, nós queremos transitar em todos os meios, nós queremos ter espaço em todos os meios, porque no fundo, nós não queremos perder nada por causa de Cristo. Estamos dispostos a abraçar a fé, desde que isso não signifique um rompimento radical com o mundo. O que é isso, meus santos, senão muitas vezes o que? Você que tem amigos pecadores, que não são católicos, que não são cristãos, e você frequenta as suas festas sociais, os seus encontros, e ali você anula a sua fé, porque a única maneira de você estar ali presente é você anular a sua fé, porque se você apresentar o Cristo e o Evangelho, você será discriminado, você será criticado, você vai ser até, de alguma maneira, colocado de lado. Então, esta palavra de hoje, em que Esdras chora, porque o que é que Israel quis fazer? Ele quis entrar no mundo de então, contraindo esses matrimônios entre israelitas e pagãos, e o paganismo que ia desvirtuar o cristianismo, o paganismo que ia desvirtuar a fé de Israel. Então, quando você se aproxima dessas pessoas, a pergunta é: você está evangelizando-as? Ótimo, excelente. Mas e se na verdade você não estiver evangelizando, mas corrompendo a sua fé? São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, no versículo 14, ele diz assim:
não vos prendais o mesmo jugo com os infiéis. Em outras traduções vocês vão encontrar: que comunhão pode haver entre vós e os infiéis? Que união pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunidade entre a luz e as trevas? Que compatibilidade pode haver entre Cristo e Belial? Então, quando se quer essa conciliação? Então veja aqui a sua vida, olhe para as suas escolhas, o seu viver, e diga se não está havendo esta tentação de você, entre os seus amigos, com as suas companhias, os lugares que você frequenta, se você não tem se anulado para que você possa conviver tranquilamente naqueles ambientes. Então não estou dizendo que você vai levantar o estandarte de guerra e partir para o combate, mas de você estar disposto a ser uma pessoa meio antipática, de você estar disposta a ser uma pessoa não muito persona grata, né? Uma pessoa não muito agradável, não muito grata, não muito querida. Mas por quê? Porque você ali, de alguma maneira, onde quer que você esteja, de uma maneira sutil, muitas vezes, você deixa a palavra de Deus e você condena também os erros. Que nós achamos que a nossa missão como cristãos católicos é de simplesmente anunciar as coisas boas, dizer o que é certo, mas também, não menos importante, dizer o que é errado, condenar os erros. O mesmo São Paulo, na carta aos Efésios, ele vai dizer, Efésios capítulo 5, versículo 10: procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Condenai-as abertamente. Então é um silêncio culposo, uma omissão pecaminosa, quando você não quer condenar aqueles erros, você quer sair bonita na fotografia sempre, você é politicamente correta sempre, mas o nosso Senhor e Mestre, Ele não foi sempre politicamente correto. São Paulo diz: se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. Por esses dias, mandaram para mim algumas fotos de uma dupla de homens que estavam batizando, entre aspas, os seus filhos numa igreja católica. Ora, não me venham, pelo amor de Deus, padre, mas e se os padrinhos? Você acredita de verdade, só se fosse um caso, uma exceção excepcionalíssima, mas vocês acreditam que aquelas duas pessoas vão querer educar na fé católica aquelas crianças? É claro que não. E por que é que eles levaram para batizar na igreja católica? Porque o mundo quer colocar goela abaixo da igreja os seus antivalores. O mundo quer que nós aceitemos e tenhamos comunhão, isto é, cumplicidade. E nós não podemos simplesmente olhar e dizer: não, que bonito, uma igreja acolhedora. Acolhedora do pecado? Complacente com o pecado? É isso mesmo? Será que quando isso se faz, se agrada a Deus? Mas seria muito fácil e simplista se nós víssemos isso, que é gritantemente inadequado, errado, que escandaliza, leva a entender a outras pessoas que não há nenhum problema dois homens ou duas mulheres se unirem. Olha que lindo, eles podem até constituir família, batizar os seus filhos na igreja,
Então, vai levando a outras pessoas menos firmes na fé a ideia errada de que está tudo certo, está tudo bonito, né? Afinal de contas, Deus é amor, como se afirmando isso, nós estivéssemos dizendo que, então, todo tipo de união dita amor, que no fundo é pecado, aquilo fosse aceito, tranquilo, querido por Deus, abençoado pela igreja. Meus irmãos, nós percebe que nós precisamos então ter essa clareza, o que? Eu preciso estar no mundo, mas não ser do mundo. Padre, mas eu tenho amigos que têm uma vida totalmente errada. Ok, meu santinho, e o que você faz? Você os aconselha, você tenta dissuadi-los daquele erro, tirá-los daquela vida errada e trazê-los para Cristo. Se isso você faz, Deus o abençoe. Mas se você, apenas para ter a companhia afetiva daquelas pessoas, apenas para ter o afeto daquelas pessoas, você silencia sobre a situação de pecado em que elas se encontram e que caminham para o inferno, você não as ama. Você ama a si mesmo e a situação cômoda em que você se encontra. Porque que amizade pode haver entre amizade verdadeira? Porque quando há amizade, estamos olhando ambos para o mesmo ideal. Quando há amizade, há correspondência de amor. Ora, que amizade pode haver entre mim e uma pessoa de vida pública de pecado, se eu caridosamente não lhe repreendo o pecado? Eu não a amo, eu amo a mim mesmo, porque o benefício que aquela pessoa pode me dar com a sua companhia, mas ela que caminha para o inferno, para a condenação final, se eu não a repreendo. Porque se eu creio que aquela pessoa, e aqui, se eu creio que você é amiga de uma mulher que toma anticoncepcionais, e você sabe que os anticoncepcionais são abortivos, e você sabe que matar uma criança na própria barriga é um pecado gravíssimo, mortal, que leva para o inferno, mas você prefere nem entrar nessa discussão, porque eu serei desagradável, eu prefiro estar sorrindo com ela, tomando um drink. Você acha que isso é amizade? Você acha que isso agrada a Deus? Você acha que você está querendo de verdade o bem daquela pessoa? Você não só não está querendo o bem dela, porque ela está caminhando no erro, como você também está comprometendo a salvação da sua alma. Porque diz o Senhor lá no profeta Ezequiel: se eu disser ao profeta para ele condenar o pecado de alguém, e ele condenar, e aquela pessoa se converter, ele ganhou alguém para Deus. Se eu disser, se ele isso fizer, e a pessoa não se converter, aquela pessoa se perderá, mas ele se salvará, porque ele foi obediente. Então, meus irmãos, este perigo, esta tentação que existe em todos nós, já que nós vivemos neste mundo em que o politicamente correto é o valor dos valores, em que a estética, sair bonito na fotografia, está em primeiro lugar do que a ética, do que a fé, nós sacrificamos tudo, desde que não sacrifiquemos a nossa imagem, desde que não sacrifiquemos a nossa popularidade. Meus irmãos, repito aqui a palavra de São Paulo, e que você depois então, tendo tempo, releia esta primeira leitura à luz desta palavra, Efésios capítulo 5, versículos 10 e 11. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.